Há uma história, um acontecimento muito interessante no livro de 1 Samuel e capítulo 7. Se você ler os capítulos anteriores, especialmente os 5 e o 6, você vai verificar que por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus e também por causa da idolatria, o povo de Israel sofreu derrotas terríveis, talvez, se não a maior, uma das principais derrotas desde que chegou na Terra Prometida. Quando os filisteus atacaram Israel, na época do profeta Samuel, na época do sacerdote Eli, o que aconteceu? A Arca da Aliança foi levada. A derrota foi tão grande que mais de 34 mil israelitas morreram nas batalhas. E a Arca da Aliança que eles levaram à frente da batalha, pensando, bom, assim como no passado, quando a Arca da Aliança ia à frente do povo, a vitória era certa, desta vez também. Só que eles levaram a arca à frente da batalha como um amuleto e se esqueceram de se consagrarem, se esqueceram da obediência, colocaram toda a força no objeto e se esqueceram de se consagrar, de obedecer a Deus. Resultado, perderam a batalha, mais de 30 mil morreram e a Arca da Aliança foi levada de Israel. E ali Israel entrou no momento de trevas da sua história. Depois que a arca foi retornada, porque o próprio Deus fez com que os inimigos de Israel sofressem danos por terem roubado a Arca da Aliança, mesmo depois dela voltar a Israel, havia silêncio da parte de Deus. O céu não respondia às orações do povo. O povo se lamentava. Está escrito lá em 1 Samuel 7, que toda a casa de Israel se lamentava. 20 anos se passaram, a arca já havia retornado, mas os céus continuavam fechados. Então o profeta Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo o seguinte, preste bastante atenção nestas palavras. Samuel apontou o problema, a raiz do problema, e também apontou a solução. Ele disse para eles, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, quer dizer, os ídolos que eles estavam cultuando, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quer dizer, Samuel apontou para o povo qual era a razão do problema deles. Eles estavam divididos entre servir a Deus e servir aos deuses, os ídolos que eles haviam adotado. Então, o que acontecia com o povo naquela época é o que acontece hoje com muitas pessoas. Muitos, ainda hoje, cultuam os seus deuses, têm os seus ídolos, aquilo a que servem. Mas quando buscam ajuda, quando estão em apuros, oram a Deus. Mas Deus não pode atender àqueles que não o servem. Aqueles que propositalmente dão as costas a Ele e servem a outros deuses. Então, você, por exemplo, coloca toda a sua força no seu dinheiro, toda a sua esperança na sua capacidade. Você se dedica 100% ao seu namorado, à sua namorada, aos seus filhos. Você segue à risca o que o médico fala, o que o advogado diz. Ou seja, você se deixa guiar por coisas e pessoas neste mundo. Mas quando você está em apuros, é a Deus que você clama. É a Ele e dele que você pede ajuda. E aí você se pergunta, por que Ele não tem me respondido? Ora, a resposta é muito simples. Ele não tem te respondido, Ele não tem te ouvido, porque você não tem ouvido a voz dele. Antes de você
querer que Deus te atenda, você tem que atendê-lo. Principalmente você que conhece a palavra. Eu não falo aqui daquela pessoa que nunca conheceu a Deus. Eu não estou falando daquela pessoa que é ateia, que cresceu totalmente alheia às informações bíblicas. Eu não estou falando com aquela pessoa que serviu aos espíritos, às entidades, porque tudo que ela conheceu na vida foi aquilo. Não, eu não estou falando desta pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que, confessando a fé em Deus, serve a outros deuses, ou seja, serve a Mamon. E por isso desagrada a Deus. E os céus se fecham sobre a cabeça dela. Muitas pessoas têm vivido assim e se lamentado. O engraçado é que elas desobedecem a Deus, desagradam a Deus e depois reclamam que Ele não as atende. Ora, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crer nele como dizem as Escrituras, não à nossa maneira, não como diz a nossa cabeça, a nossa religião, mas como dizem as Escrituras. Por isso Samuel disse: se vocês se converterem, tirar do meio de vós os deuses estranhos, preparar o vosso coração a Deus e servir a Ele só, aí Ele vos livrará da mão dos filisteus. Você tem estado na mão dos filisteus? Quem é o teu filisteu? Quem é a tua maior ameaça? Qual é o problema que tem sido a sua maior ameaça, da qual você não tem conseguido se livrar? O que você precisa fazer? Você precisa voltar o seu coração totalmente para Deus. Arrancar os ídolos, os deuses da sua vida, mesmo que você diga: mas eu não tenho nenhum ídolo na parede da minha casa. Eu só acredito em Deus, eu só acredito em Jesus, só acredito no Senhor. Pois é, mas não são só esses tipos de ídolos que são ídolos. Qualquer coisa que você coloca à frente de Deus, em primeiro lugar, aquilo se torna o seu ídolo. É muito mais sutil do que parece. Toda vez que você coloca alguém ou alguma coisa, a voz de alguém ou a voz de alguma coisa acima da voz de Deus, aquele alguém ou coisa se tornou o seu Deus, o seu ídolo. Portanto, se Deus não te livra, não é porque Ele não quer, nem porque Ele não pode. É porque você tem servido a outro Deus e não ao Senhor.